Olá, pessoal do quinto ano. Olha só, esse vídeo é só para a gente pontuar, certo? Alguns, conteúdos que iremos tratar na nossa avaliação. O nosso conteúdo, olha só, então o nosso conteúdo está no capítulo 2, a partir da página 24, olha só, a partir da página 24, tá certo? E qual é o título aqui do nosso, qual é o nosso conteúdo? Nutrição do corpo humano, ok? Dentro desse capítulo que nós estudamos, certo? Após a nossa primeira avaliação, nós já começamos a estudar esse capítulo 2, que é nutrição do corpo humano. Nós temos dois subtítulos, que é digestão e também respiração. Então, da página 24 até a página 38 serão as páginas que você irá usar para estudar. É lógico que o livro didático é a base, certo? Mas temos as nossas atividades na plataforma, ok? Que estão em complemento, é isso? Que complementam o nosso livro. Então temos as atividades tanto do livro quanto da plataforma, tá bom? Então esses dois locais vocês utilizarão para estudar. Então, nutrição do corpo humano, aí você tem nosso primeiro conteúdo aqui, mais a fundo aqui, foi o seguinte, foi a digestão, ok? A digestão, olha só, você já estudou que os alimentos são formados por nutrientes que exercem diferentes funções em nosso organismo, como fornecimento de energia e renovação celular. Para que os nutrientes possam desempenhar suas funções, os alimentos que ingerimos precisam passar por um processo de transformação dentro do organismo. Esse processo chama-se digestão e é realizado pelo sistema digestório. Então, o processo é chamado de digestão, que é todo esse caminho que o alimento passa, os alimentos passam pelo nosso corpo, pelo nosso organismo, certo? Esse sistema, ou esse processo, ele recebe o nome de sistema digestório, ok? No sistema digestório, você pode ver o seguinte, olha só. No sistema digestório, a gente tem o quê? O sistema digestório é formado pelo tubo digestório e por órgãos anexos. Aí vamos ver, olha só. Os órgãos que formam o tubo digestório são boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Aqui, no caso, são o tubo digestório. Certo? São os órgãos que formam o tubo digestório, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Durante o processo de digestão, os alimentos passam por dentro desses órgãos e são transformados em nutrientes. Olha só, mas agora os órgãos, observe o seguinte, os órgãos anexos são as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Eles produzem ou armazenam substâncias que auxiliam no processo de digestão. Então, nosso sistema digestório ele é formado presta atenção, olha só, pelos órgãos do tubo digestório, e também é formado pelos órgãos anexos, ok? No tubo digestório está a boca, a laringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Nos anexos, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar
e pâncreas, certo? Esses nomes que estão em destaque aí são os órgãos que formam o sistema digestório, ok? Os que estão aqui acima, que compõem o tubo digestório, que é, vamos dizer, que é o principal, ok? Que é a parte mais principal, mais central, e também é formado pelos anexos, que são as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e pâncreas, certo? Esses aqui são os anexos, mas também, lógico que com sua importância também para o nosso sistema digestório. Então, eles se complementam, o tubo digestório com os anexos, ok? O processo de digestão inicia-se na boca, ok, pessoal? Então, começa-se na boca já o processo digestório. Nesses órgãos, os alimentos já começam a se transformar, sendo quebrado em pedaços menores por meio da mastigação. Isso aqui está contido lá na atividade que vocês completaram, né? Isso que tinha umas lacunas para você completar todo o processo, como que acontecia todo esse caminho, ok? Após ser engolido, o alimento é conduzido pelo esôfago até o estômago, de onde passa para o intestino delgado e depois para o intestino grosso. É nesses órgãos que a maior parte dos alimentos é transformado em nutrientes, que poderão ser aproveitados pelas células do corpo. Os resíduos dos alimentos ou do alimento que não são aproveitados pelo corpo são eliminados na forma de fezes, ok? Então, do lado aí você observa um esquema, certo? Uma representação esquemática do sistema digestório. Então, você observa aqui, olha, observe que tem uma ordem aqui para, né, a organização, tem a organização aqui dos órgãos do sistema digestório. Tem os que formam o tubo digestório e tem os anexos, tá bom? Entenderam? Então vamos observar essa partezinha aí, a ordem que estão distribuídos no nosso organismo, para você, na hora da avaliação, você saber direitinho como é que você vai responder a questão, ok? Olha só, pessoal, na página 26, aqui tem um esquema, né, mais detalhado, mais organizado, até maior da página anterior, com as setinhas mostrando cada órgão, a sua localização e as suas funções aqui, olha só. E também tem que ter a sequência, como é que acontece o percurso dos alimentos ingeridos, né, pelo organismo, ok? Então, você estudando esse percurso direitinho, as funções, né, o que produz, as glândulas, ou melhor, os órgãos anexos, né, que elas produzem, qual a função dessas substâncias que são produzidas nesses órgãos anexos, tá bom? Porque observe que o livro ele traz até de forma diferenciada as cores, viu, pessoal? Então observem as cores, ó. Nessa cor aqui rosa, certo? Estão o que? Observe aí. Será o que acontece aqui nesse rosa aqui? Eles fazem parte do tubo digestório, não é isso que a gente viu lá na parte do texto, no começo do assunto. Já a parte verde, esses quadros aqui, ou retângulos verdes, eles já trazem o que? Os anexos, os órgãos anexos, não é isso? Juntando todos esses retângulos aqui, esses quadrados, todos eles formam o nosso sistema digestório, ok? Mas o livro traz, observe aí que ele traz nas cores diferentes. Em rosa aqui, eles fazem parte do tubo digestório. Em verde, faz parte dos órgãos anexos, tá bom? Cada um traz as suas funções e, no caso, os órgãos anexos, o que eles produzem e a substância, beleza?
Entenderam, né? Então observe as cores e como se dá esse processo. Olha só, na página 30, só para demonstrar rapidinho aqui que nós respondemos, mas também, como essa disposição aqui está igual a das atividades anteriores ou do conteúdo anterior das páginas anteriores. É o seguinte, você vê a setinha e vê a organização. Olha, observe aqui, né? Estude direitinho essa questão que vocês irão precisar na avaliação, tá bom? Olha, pessoal, agora nosso segundo assunto, né? A primeira é digestão, agora é respiração. Além dos nutrientes adquiridos por meio da digestão dos alimentos, que foi o que a gente viu no conteúdo passado, o corpo humano precisa do gás oxigênio absorvido durante a respiração para funcionar adequadamente. O gás oxigênio reage com os nutrientes, é isso que os nutrientes são obtidos através da alimentação, isso por meio do processo de digestão, do sistema digestório, que já estudamos, dentro das células. Como resultado dessa reação ocorre a liberação de energia utilizada pelo organismo para a realização de diferentes atividades. Então, como eu já expliquei, né, sempre eu falo em sala de aula a questão, tudo que você realiza, qualquer movimento, qualquer atividade, ela precisa de quê? Da energia do seu corpo, tá bom? Para falar, até para piscar o olho, quando a piscada de olho que acontece de forma, né, meio que involuntária, certo? Seu coração direitinho, né, trabalhando, a circulação, tá bom? A sua respiração, ok? Seu caminhar, andar de bicicleta, correr, brincar, estudar, falar, ouvir, tudo isso aí você precisa de energia, você requer energia para realizar essas atividades, da mais simples à mais complexa, né? Da mais leve à mais pesada atividade que você realiza no dia a dia, ok? Então, tudo isso aqui ele vem de quê? Da alimentação saudável, de uma alimentação balanceada, com nutrientes que o nosso corpo necessita, porque a gente precisa de todos os nutrientes que a gente já viu também no nosso no início do ano, certo? Naqueles nutrientes, as proteínas, os lipídios, né, os carboidratos e assim por diante, tá bom? Então, tudo isso aí a gente precisa, então, por isso que a gente tem que ter uma alimentação balanceada, equilibrada, de forma que você se alimente bem, de forma que seu corpo de forma que seu corpo necessite, né? Ele necessita desses nutrientes, então ele requer todos, não de forma exagerada, mas sim de forma equilibrada. No fim do processo, além da energia, ocorre a produção do gás carbônico e a água. Essas substâncias são eliminadas do organismo quando soltamos o ar durante a respiração. Então, aqui, esse processo aqui é chamado de quê? De respiração, certo? Quando você capta o oxigênio no ar, você faz um movimento de inspiração. Desculpa aí. De inspiração. Inspirar é colocar o oxigênio que está ao seu redor para dentro do seu corpo. Você vai retirar em volta, né? O ar que está em volta de você e coloca para o seu corpo. Então, inspiração. Quando acontece a queima desses nutrientes, né? A digestão, no caso, e os nutrientes são absorvidos e o que não precisa é eliminado através do gás carbônico, certo? Isso aí é chamado de expiração, que isso aqui vai para fora do nosso corpo, tá bom? Então, nutrientes mais oxigênio é igual a energia mais água e gás carbônico. Isso aqui é o processo de forma esquematizada, tá certo? Então, isso aqui se dá o que? A respiração, tá certo? Aqui, logo abaixo a gente tem,
ok? O sistema respiratório, como é formado, o conjunto de órgãos que é responsável pela entrada e saída de ar do nosso organismo. Então, esse é chamado sistema respiratório, certo? Então, observe direitinho aí, olha, certo?